as três desesperadoras carências espirituais. E nós podemos identificar, mesmo entre aqueles que conhecem a palavra da verdade, se identificam às vezes como e alguns chorinhos que creem em Yahushua, que tem 10, 20, 50, 100 anos de crente, e já leu a Bíblia inúmeras vezes, até centenas de vezes. Há três carências espirituais que muitas vezes as pessoas não as colocam diante do Altíssimo como motivo de sua adoração, clamor e necessidade, apresentando em oração. As Escrituras exortam que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todo tipo de preocupação. 1 Pedro, lá na Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. As três situações em que nós vivemos, e não adianta fugir a essa realidade. E às vezes pode estar acontecendo com você. E mesmo entre aqueles que professam uma fé até motivo de destaque. Primeiro, vamos lá? Primeiro clamor, primeira pergunta. A alma humana. O Altíssimo, o Eterno, Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, existe realmente? Ele é real e verdadeiro? Essa é a primeira pergunta. E conforme o próprio salmista diz no Salmo 14, né? O homem que diz que ele não existe se comporta exatamente a maneira incrédula e às vezes ateia. Salmo 14. Diz o nécio, louco, insensato no seu coração, não há Yahuwah, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Yahuwah olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Yahuwah. Desviaram-se todos. Todos, obviamente, referindo-se àqueles que não são filhos, escolhidos. Nós estaríamos aqui incorrendo numa contradição contextual, se não definíssemos aqui quem é quem nessa citação bíblica escritural. Desviaram-se todos, obviamente não são todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. A primeira pergunta, a primeira carência do homem que leva o indivíduo às situações as mais desastrosas às vezes, é quando ele tem dúvida da existência do Criador e às vezes não tem coragem de falar, não tem coragem de expressar. É um incrédulo, um ateu, escondido. As Escrituras em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, afirma: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. E transgressão envolve também essa dúvida, essa incredulidade. Tentar ocultar isso diante do Altíssimo, que já está sabendo, antes da fundação do mundo, que você está duvidando. Essa primeira carência, portanto, leva o homem a inventar as suas próprias leis.
seus próprios métodos de vida. Está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Uranismo, né? Essa propagação do uranismo entre homens e mulheres, violência, cada um tentando fazer a sua própria maneira de vida, estabelecendo, quando na realidade o Altíssimo tem coisa muito melhor para apresentar, incomparavelmente melhor. Mas o homem que duvida da existência do Altíssimo se comporta como tal. Outro sintoma daqueles que não creem que o Altíssimo existe e que é a primeira necessidade, vamos dizer assim, a primeira carência espiritual desesperadora, não é? A primeira carência desesperadora do homem é justamente essa de ter a sua dúvida da existência do Criador, não ter a coragem de confessar para Ele. Nós vamos resumir aqui, daqui a pouco estaremos entrando em reunião, às 19 horas, mas vamos ao segundo ponto. As Escrituras Sagradas são a palavra do Eterno. Vivemos em um mundo em que os homens procuram lançar dúvidas sobre tudo, se lembra? Desde lá em Bereshit, quando Satanás começou a lançar a primeira dúvida ali para Eva, é assim que o Altíssimo disse até: poderás comer de toda árvore, todo fruto da árvore. Testando a mulher. Ela respondeu que poderia comer ou não. O que diz lá em Bereshit? De toda árvore que está no meio do jardim, poderemos comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Do fruto que está no meio do jardim, disse ao rui: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí Satanás lança dúvida. Morre nada, certamente você não vai morrer, não. Não é assim que muitos insinuam por aí também, até com essas falsas doutrinas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não perde salvação, não. Pode ficar tranquilo. Aí quando o indivíduo chega no inferno, ele acredita no que as Escrituras falam. E esses geralmente propagadores desse calvinismo barato, eles se esquecem das consequências do pecado, né? Alguns até divulgam o calvinismo com responsabilidade. Mas na realidade o que nós aprendemos das Escrituras é a prática da palavra. Não adianta você ficar inventando doutrina. E eles ficam então lançando dúvidas nas Escrituras Sagradas. Esse é o segundo ponto. É ou não é confiável a palavra, a Bíblia Sagrada? E a própria Escritura, a palavra de Yahushua responde: ainda que passe o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Nós temos provas aí, inumeráveis. Provas inumeráveis aí. Da fidelidade profética às Escrituras Sagradas, se cumprindo de maneira impressionante, sempre atual. As Escrituras não precisam, exemplo das enciclopédias famosas aí, né? O livro do ano para se atualizar, é sempre atual. Essa é a segunda carência desesperadora do homem. A terceira, que já estamos há poucos minutos da nossa reunião: como conquistar? Bom, se a Bíblia é a palavra, se o Altíssimo existe, se a Bíblia é a palavra dele, como eu posso conquistar essas maravilhas? Você já parou para imaginar? Se ele é real e verdadeiro, se o que você tem em mãos é a palavra dele,
e suas promessas são fiéis e verdadeiras. Eu tenho experimentado na minha vida a fidelidade dele de uma forma impressionante. Impressionante. Tem acontecido tantos livramentos e você acordar livre de um problema que poderia estar ali ameaçando e o Espírito de Yahushua fala com você, porque eu sou fiel, estou lhe libertando. Exemplos e mais muitos exemplos é que não faltam. Mas como conquistar essas promessas incomparáveis? Está escrito na palavra. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. 7:7 de Menyahu, Matiti, Yahu, se você quiser transliterar aí para o hebraico moderno. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha a desproporção aqui. Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Calma lá, né? Isso não tem dentro das Escrituras, né? Esse comportamento meu aqui analógico, né? Calma lá, né? Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Então, se Yahuwah existe, se esta palavra é fiel e verdadeira, e nós temos os meios para conquistar estas promessas, cabe a nós agora fazer o quê? Orar. Confessar a Ele a sua incredulidade, a sua dúvida, colocando diante da majestade o seu clamor, a sua angústia desesperadora. Se tu existes realmente, se tu és real e verdadeiro, se esta palavra é tua, fiel, eu não quero perder, eu não posso perder, tenha misericórdia de mim, transforma em realidade essas promessas. Seja sincero com ele já sabe mesmo, você está duvidando da existência dele, que a Bíblia, as Escrituras, a palavra, principalmente nesses dias que vivemos, né? Quando encontramos, nos deparamos aí com tantos malucos usados por Satanás tentando lançar dúvidas à autenticidade escritural. Já pensou? Oh, maravilha! E eu posso sentir aqui agora, neste exato momento, pelo Espírito da Verdade, a sua presença maravilhosa. Ele é real e verdadeiro. Diga a todos, diga a todo mundo, que eu existo e que estou de braços abertos, esperando a todos quantos queiram. É isso. E Yahushua está esperando você de braços abertos para lhe dar aquele abraço. Tá? Aquele abraço incomparável. Curar suas feridas. Que cara, tirar essa dúvida da cabecinha aí. Não seja um Tomé. Ah, se eu não vi os sinais dos cravos e também o lugar onde ele foi traspassado ali, de modo nenhum eu acreditarei. Essa não. Passados 8 dias estavam todos ali reunidos e Yahushua chegou, foi-se no meio disso. Vamos ver aqui. Maravilha.
E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Yahushua, estando as portas fechadas, já com o corpo glorificado, não mais havia nenhum tipo de obstáculo, né? E apresentou-se no meio de espaço e disse, logo foi dirigindo-se a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Boriul meu, rei meu. Disse-lhe Yahushua: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, que somos nós. Nós temos o Espírito da verdade, que nos capacita a crer. Temos a certeza de que Ele é real e verdadeiro, o Altíssimo, mediante Yahushua, que essa palavra é fidedigna, sabemos como conquistar.